gente tem trazido aqui, como você falou, várias vozes de todas as correntes, né? Inclusive, nós tivemos ontem aqui, eu sei que tem mais um assunto para a gente tratar, mas eu já aproveito esse gancho para falar da entrevista de ontem aqui na coluna Política Exclusiva com o Cabo Daciolo. Antes de entrar no próximo assunto, só queria colocar que isso não é uma vontade, a gente percebe, a gente está aqui para captar as vontades que estão estabelecidas na sociedade. E com muita clareza eu percebo que este meio, esse segmento evangélico, eu tenho recebido mensagens de vários ouvintes que são evangélicos e contestando alguns posicionamentos públicos. Os próprios links dessas manifestações, eles são enviados para a gente pelos ouvintes evangélicos. São eles que querem contestar, eles que querem conversar a respeito, eles não querem se fechar e eles não concordam. Já entrevistei pastores do interior do estado, não concordo com esse direcionamento de voto. Então, assim, é algo que precisa ser conversado, sim, porque ele é de interesse público. E é isso. Inclusive, ontem, uma dessas vozes foi do Cabo Daciolo, né? Uma liderança nacional, foi candidato à presidência da República, e o Cabo Daciolo é uma pessoa que ganhou até alguns contextos folclóricos, né? Por causa desse posicionamento mais religioso, de falar muito de Deus, de trazer a concepção dele, a visão dele em relação a isso. E ele foi uma pessoa, né, Rose, alguém que falou aqui nos microfones da Band News Difusora, criticando essa utilização, né? Ele chama de comercialização da palavra. Pois esse é o nosso exercício de ser o mais plural possível e irresponsável, né? Irresponsável. O Cabo Daciolo, ele está aí numa convergência, numa circulação por todo o país. Ele é pré-candidato ao Senado lá pelo Rio de Janeiro, pelo PDT de Ciro Gomes, e está circulando o país todo fazendo essa divulgação da própria candidatura do Ciro e aqui da Carol Braz, candidata a governo pelo PDT, e do Luiz Castro, candidato ao Senado pelo PDT. Então, e traz com as suas características. Eu penso que o Cabo Daciolo teve cerca de 30 mil votos aqui em Manaus, 31 mil votos no Amazonas, na eleição passada. Então, ele não tem um capital muito grande eleitoral para emprestar esses votos, fazer uma espécie de transferência de votos. Ele dá visibilidade a esses dois nomes quando ele circula, porque ele foi alguém que se tornou um pouco famoso, né? Depois de todos esses posicionamentos dele na disputa eleitoral toda. Então, esse é um dado aqui para a nossa avaliação mais local. Em que medida ele ajuda ou prejudica Luiz Castro e Carol Braz? Porque o Luiz Castro e a Carol Braz, eles têm uma imagem que não é exatamente uma imagem associada a essa postura mais veemente, né, dessa compreensão, dessa fala pública a respeito das questões religiosas. Isso é uma marca do Cabo Daciolo. Então, sim, em que medida isso vai ter uma interseção e vai prejudicar ou vai ajudar, a gente vai ver mais adiante. De toda sorte, eu penso que o Cabo Daciolo ganha bastante. Ele sim ganha. E ele próprio disse o que ele quer, né? Ele pretende voltar a ser candidato à presidência da República, nesta eleição após Ciro Gomes, mas pretende voltar e quer voltar depois de conhecer melhor o Brasil. Ele, inclusive, veio a primeira vez em Manaus, ficou encantado aí com a vista do Rio Negro na sua sala, você viu. Bom, ele também traz esse detalhe que a gente acabou de falar, essa ansiedade, essa angústia de mais uma voz evangélica que contesta a forma e a condução como lideranças, né, desses segmentos todos estão tendo relações políticas fora e dentro da igreja, a forma como isso está acontecendo. Veja, a gente está trazendo esse questionamento que são feitos pelos próprios evangélicos. Eles não estão questionando a representatividade política, eu não percebo isso, eles questionam a forma como isso é costurado, dentro e fora da igreja. E o Cabo Daciolo vem e traz a sua própria contestação. Primeiro, em relação ao presidente Bolsonaro, que ele diz que de cristão ele não tem nada na sua mensagem nem na sua atitude, diz que o cristão não defende armamento, não defende uma série de violências e de preconceitos que trazem a mensagem do presidente Bolsonaro. Essa fala do Cabo Daciolo. E olha uma coisa interessante, durante a entrevista, enquanto ele falava isso, ele fez questão, Rafael, de pegar na Bíblia, porque a Bíblia, ele anda com a Bíblia para tudo que é lado, né?
Ele sentou, botou a Bíblia aí na bancada da Band News e começou a falar. Neste momento em que ele falava que o Bolsonaro não representa essa vontade de Deus, essa mensagem do Cristo, ele pega e coloca a mão sobre a Bíblia e continua falando. Eu achei interessante esses sinais, né, da comunicação do Cabo Daciolo. Aí ele vai também um pouco mais além, cita uma série de lideranças religiosas. Você pode até dar um pouquinho aí dos nomes, o Maurício me mandou, se você tiver, cita os nomes que ele citou, que eu não decorei todos, mas ele cita todas essas lideranças famosíssimas, Silas Malafaia, os irmãos Câmara, a família Câmara, uma série de outros pastores, Marco Feliciano, enfim, mas ele diz que essas pessoas, elas representam uma estrutura de comercialização da palavra. Essa opinião do Cabo Daciolo, ele diz que isso não se coaduna com o que ele entende e interpreta da Bíblia. E que essas pessoas, ele vai dando assim, o entendimento dele religioso. Eu percebi que ele falou muito com esse segmento, porque recebi mais uma vez muitas mensagens de religiosos, inclusive concordando com ele, compreendendo a linguagem que ele traz e se mostrando descontentes com essa condução que é feita por essas lideranças religiosas. Bom, ele cita Silas Malafaia, Edir Macedo, Marcos Feliciano, Família Câmara, Renê Terranova. São nomes citados pelo Cabo Daciolo nessa entrevista. Inclusive, essa entrevista ela está disponível no nosso site bandnewsdifusora.com.br e também no nosso canal no YouTube, o canal Band News Difusora. Vale a pena conferir. Cabo Daciolo em entrevista a Rosiane Carvalho, no Exclusiva. Foi ontem no Alta Frequência Manaus. Olha, só para lembrar, já que hoje é terça-feira, dia de TBT, vamos lembrar que a gente há umas 2 semanas, mais ou menos, entrevistou Marina Silva. Marina Silva é evangélica, declarada, frequenta a igreja. Aqui em Manaus, mesmo quando ela passou um final de semana, cumprindo uma agenda política, ela foi no sábado ao culto religioso. Então, o que acontece é que foi uma outra evangélica que também contesta essa fala do presidente, que fala de Deus, fala de Cristo, mas que não traz isso nas atitudes e na conduta dele. Essa é a visão de Marina, que é uma evangélica. Inclusive, ela diz, olha, como é que você fala em Deus e defende armamento, se o próprio Cristo, no momento mais difícil, de maior pressão sobre ele, quando ele foi apreendido, né? Pedro pega e tira a espada para atacar o soldado, e ele diz, não utiliza, eu não lembro agora exatamente ipsilíteres as palavras, mas Jesus foi contra essa atitude de Pedro, e Marina Silva lembra disso, né, nesse momento. Como é que você fala em Deus e fala em Cristo e promove uma série de políticas e falas e desestrutura todos os órgãos ambientais? Eu estou no ar ainda? Sim, está no ar, a gente está te ouvindo. Estamos te ouvindo, Rose, pode continuar. Pois é, ele diz como é que você fala em Deus e desestrutura órgãos ambientais, promove uma série de incentivos e invasões à obra do Criador. Né? Porque defender a floresta é defender a obra do Criador, no entendimento de Marina Silva, que é evangélica. Então ela também, de certa maneira, direciona o olhar e a voz dela com a linguagem deste segmento para este público. E vale ressaltar, Rafael, que há sim um grande público evangélico, que não são só evangélicos, não, eu sou espírita. Eu conheço uma série de dirigentes espíritas que são malucos, loucos, apaixonados pelo presidente Bolsonaro, e completamente contrários à proposta da doutrina espírita. No entanto, ele não as pesquisas mostram que ele não é assim uma unanimidade nesse público aí cristão. E as pesquisas da Datafolha mostraram que há sim uma divisão de pessoas que já contestam isso, e essas pessoas estão em conflitos dentro desses seus próprios segmentos religiosos. Eu falo por mim, dou um testemunho aqui em relação a essa questão da comunidade, do movimento espírita. Eu acho que algumas coisas vieram completamente contrárias, né? Inserir a política, defender determinadas posturas políticas que não são totalmente contrárias ao que se defendia dentro do movimento espírita. Eu, particularmente, decidi me afastar. Continuo espírita, mas me afastei de muitas coisas, por exemplo, campanha contra o aborto. Deixou de ser uma campanha contra a vida para ser uma campanha de ódio, uma campanha de tortura contra mulheres, uma coisa absurda, uma campanha de silêncio, inclusive, quando a gente viu aquele absurdo da criança que foi violentada há um tempo atrás,
e que precisava fazer o aborto para garantir a integridade física. E os religiosos, fanáticos, indo contra isso, e muitos dirigentes espíritas e outros ficam calados, né? Alguns tiveram coragem, né, de se posicionar e dizer, olha, isso é contra a vida dessa criança precisa ser defendida. Então, é muito complicado quando realmente há uma mistura muito ruim de questões, não há um aprofundamento e, ao contrário, há uma deturpação de todas essas estruturas, aí, de todas essas mensagens, né? Que elas vão apenas assim se unindo para estabelecer a defesa de interesses muito particulares, né? De interesses muito direcionados de ocupação de poder, deturpando a mensagem verdadeira, né, de que traz a maioria dessas religiões. Alguns religiosos estão atentos a isso e não concordam. E eu percebo, inclusive, no público evangélico, até mais no público evangélico do que no público espírita, por exemplo. Muito bem, Rose. A entrevista com o Cabo Daciolo está disponível, então, nos nossos canais digitais. Volto aqui a lembrar, temos bandnewsdifusora.com.br e no nosso canal no YouTube, canal Band News Difusora. 97, Rose, obrigado pela coluna de hoje. A gente vai trazer mais assuntos ao longo aqui da semana na nossa coluna. Obrigado. Obrigada a você.